Bom, pessoal, dando continuidade na aula anterior, espero que todos que vão assistir essa videoaula ensinando como fazer o teste de uma bobina de uma placa de celular tenham assistido a aula anterior. Eu vou deixar o link aqui abaixo da aula anterior para você seguir todo o passo a passo correto. Como no vídeo anterior eu falei que vou postar 4 aulas sobre placas de aparelhos celulares. Então, a aula anterior eu falei sobre os componentes da linha de um CI, como identificar. Nesta aula eu vou explicar como fazer o teste das bobinas, na próxima aula capacitores e depois resistores. Então hoje será postado essas 4 aulas, ok? E ao final dessa aula vai ter o link aí e também no final do vídeo a parte para você clicar para cair na aula de capacitores, ok? Então vamos lá no quadro estudar aí como que funciona as bobinas, como fazer o seu teste. Depois a gente vai lá para a placa, vou mostrar no esquema, no microscópio USB digital. Nós vamos fazer aí o teste com o multímetro. A bobina é um componente muito simples. Vamos lá para o quadro. Bom, aqui no quadro eu fiz o desenho aqui, o símbolo da bobina no esquema. Tá? Então no esquema aí de celular você vai ver essa simbologia. Então sempre quando você vê esse desenho, representa uma bobina, tá? Quando você for lá na placa, você vai ver lá a bobina SMD, como daqui a pouco a gente vai ver aí no microscópio USB, na câmera, na tela do computador. A bobina é representada pela letra L, então eu estou usando o exemplo aí do CI, né, 5100, então no caso ela vai ficar lá representado como 5103 ou 51 alguma coisa, né, vai depender da numeração dela. A bobina nada mais é do que um pedaço de fio enrolado. Então aqui vem uma corrente e essa corrente passa para o outro lado. Então o teste da bobina é feito na continuidade do multímetro. Então você vai fazer um teste de continuidade para ver se os elétrons desse lado vão passar para esse lado. Então se está tendo fluxo de corrente nesse sentido ou também no outro sentido, né, a bobina ela não tem polaridade. Tá? Então você, quando for soldar ela, tanto faz o lado que você colocar, não tem problema. Tá? Sendo ela tendo um terminal desse lado e um do outro lado. Então ela está boa. Então com o multímetro, a gente vem aqui em cima, ele vai dar uma baixíssima resistência ou ele vai apitar. Então a bobina está ok. Lembrando que a bobina ela vai estar na linha de mais B. Então você esquece o terra. Tá? Não vai colocar a ponta preta do multímetro no terra e a vermelha aqui. Se você fizer, nada vai acontecer. Então o teste na bobina a gente já vai em cima dela. Ó. Colocamos aqui a ponta vermelha do multímetro. Aqui a ponta preta. Lá no teste de continuidade. E aí, o multímetro ele vai dar um sinal sonoro, ele vai bipar. Se o seu multímetro não tiver essa parte, né, de bip, de sinal sonoro, só tem a parte lá de semicondutores, vai dar uma baixíssima resistência. E quais são os defeitos que a bobina pode apresentar? Abrir. Então ela abriu, ela rompeu o seu pedaço de fio enrolado e aí não tem mais circulação de corrente. Quando você vem com o multímetro aqui em cima, não vai apitar, a resistência vai ser altíssima, ou seja, é como se fosse uma chave aberta. Tá? Então é a mesma coisa como se fosse uma chave aberta. Você vai vir aqui e aqui, não vai ter circulação, os elétrons não estão passando, então você identifica o teste de bobina. A bobina é muito difícil de dar problema, tá? É muito difícil. Eu estou explicando aqui análise de estudo, né, para vocês não confundirem esse componente com um capacitor ou um resistor. Os componentes SMD na placa de celular eles são muito pequenos e são muito parecidos. Então vamos lá para a tela do computador e para a bancada. Bom pessoal, voltando aqui à tela do computador, vou pressionar aqui o Ctrl F no teclado e vamos buscar aí o U5100. Então ele vai dar aqui primeiro o troubleshooting. Ao pressionar o Enter novamente ele vai puxar aqui
né? Só que essa imagem não está muito boa para a gente visualizar aí os componentes ao redor do mesmo. Vamos pressionar o Enter novamente. Deixa eu dar um zoom aqui nessa imagem para ver se nós vamos conseguir localizar. Nós temos uma bobina aqui. Então olhem só. Tá vendo aqui, ó? A L5103 aqui, ó. L5103. Então é um pedaço de fio enrolado. Nós vamos fazer o teste usando o multímetro, vai ter que apitar. Se o seu multímetro não tem essa parte de sinal sonoro, de bip, você pode fazer na escala de resistência de semicondutores. Vamos pressionar o Enter novamente aqui, ó. Essa imagem ela não está muito boa, porque aí você vai ver onde está escrito L, em volta aqui do U, 5100 é bobina. Então a bobina ela é muito simples de se fazer o teste. Vamos observar agora a nossa placa. Então nós temos aí a imagem no microscópio digital, né, o nosso componente aí BCM, o chip responsável pelo Wi-Fi e Bluetooth. E nós temos aí os componentes em volta dele, tá? E aqui nós temos uma bobina, ó. Então, como vocês podem observar, a bobina ela costuma ser bem grande. Tá vendo? Essa aqui é a bobina. Então nós vamos fazer o teste nela. Então no multímetro, vamos colocar aqui na escala de bip. Ao encostar uma ponta na outra, ele vai emitir aí o sinal sonoro. E aqui na placa nós vamos fazer o quê? Vamos encostar aqui as pontas do multímetro em cima dessa bobina. Então ele vai apitar. Eu vou colocar agora na escala de semicondutores. Então vai fazer o quê? Ele vai conduzir os elétrons, ó, resistência baixíssima. Ah, vou colocar na escala de resistores, na escala de ohms. Então, a bobina, ó, resistência 000.2 ohms, 0.1. Então está tudo ok com essa bobina. Então é muito simples de se fazer o teste, não tem segredo. Observem agora no microscópio. Aqui abaixo eu tenho aqui mais duas bobinas. Então olha a diferença dela para os capacitores, elas são componentes maiores, tá? Então vamos colocar aqui na escala de bip no multímetro, vamos em cima, então apitou, tá vendo? Aqui eu tenho outro que apitou, ó, esse aqui que não apita, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então olha só, aqui eu tenho a bobina maior, vai apitar. E esse de baixo é um capacitor, ele não vai apitar. Se ele apitar, ele está com problema. Ele está se comportando como uma bobina, né? Tá baixa resistência. Então vocês viram como é simples e fácil fazer o teste de uma bobina. Bom, vocês viram como é muito simples fazer o teste de uma bobina, mas tem muitos iniciantes que confundem esse componente. Muitas vezes confunde com capacitor ou até mesmo com um resistor. Então essas aulas vai lhe ajudar a distinguir quem é quem, tá? Na próxima aula nós vamos falar sobre capacitores. Eu vou explicar no quadro, na bancada, vou mostrar no esquema elétrico, funcionamento do capacitor, teste com multímetro. Bom, de antemão eu quero agradecer aos mais de 140 mil inscritos do canal André Cisp. Estou muito feliz, logo vamos chegar aí a 150 mil inscritos. Então dê o seu like para ajudar o canal, isso motiva eu, professor André, trazer cada vez aulas melhores para vocês, seguidores aqui e seguidoras do canal. Bom, no final do vídeo vai aparecer aí a imagem para vocês clicarem para acessar a aula de capacitor. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo e para quem quiser aprender mais, já sabe, acesse o nosso site manutençãodocelular.com.br, ok? Aguardo vocês lá na próxima aula, onde nós vamos falar sobre os capacitores SMD, como fazer o seu teste na placa de celular. Até lá, pessoal! Deus o abençoe e muito obrigado por sua atenção. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Para receber notificações de vídeos novos, clique neste sininho.
Até a próxima!